começa aqui com algumas perguntas e esse ano, nesse papo a gente está inovando. A gente vai trazer aqui plaquinhas de joinha com a cor verde para informações que são verdadeiras e plaquinhas de joinha para baixo, negativo, com a cor vermelha para informações que foram falsas. Então eu vou começar aqui fazendo algumas afirmações e a doutora Ana Gorete vai nos dizer se isso é verdadeiro ou falso, tá bem? Enquanto isso, vocês vão elaborando suas perguntas. A primeira afirmação, doutora Ana, é se a vacina contra a gripe causa gripe. A gente sempre ouve falar nisso. É verdade ou não? Causa ou não causa gripe? De forma nenhuma. Na verdade, a vacina vai proteger a gripe causada pelos 3 subtipos que tem contemplado dentro da vacina. O que na maioria das vezes a gente tem são resfriados, são causados por outros vírus que não aqueles vírus da vacina. Tá. Algumas pessoas, doutora, acabam sentindo algum sintoma e tudo e acabam acreditando isso à vacinação. Isso não passa de uma coincidência, podemos dizer assim? Claro, a vacina da gripe é uma vacina extremamente segura, né? Como a gente vai ver mais tarde, as reações que ela traz, na maioria são reações locais, no local da vacina, dor, vermelhidão, às vezes um endurecimento. É uma vacina de vírus inativo, portanto, ela não causa, nem pode causar a doença. Claro, então é falsa. A vacina contra a gripe protege contra o resfriado também? Não, é isso que eu falei para você anteriormente. Na verdade, o resfriado é causado por outros vírus, né? É o vírus chamado parainfluenza, o vírus sincicial, principalmente nas crianças. São outros vírus, é uma infecção muito mais leve, a infecção do resfriado, embora os sintomas possam parecer a gripe. É uma febre que, quando ela existe, ela é muito mais baixa, ela é de duração muito mais leve do que a própria influenza. Então, falso. A vacina da gripe não protege contra resfriados, tá bem? Aqui diz na afirmação: vacinei uma vez e não preciso vacinar mais. A campanha é todos os anos. Exatamente, daqui a plaquinha vermelha. Na verdade, você precisa vacinar todos os anos, porque você tem uma mutação dos vírus, ou seja, a cada ano você tem uma circulação de novos vírus. Então, a vacina que foi feita em 2018 mudou os vírus para 2019. São 2 vírus que mudaram em relação à vacina do ano anterior. Então, quem vacinou ano passado tem que vacinar esse ano. Além do que, é uma vacina que confere uma boa proteção, mas essa proteção com o tempo, né, a partir lá do 8º, 9º mês, ela vai decaindo. Então, você precisa ser vacinado todo ano para ter a proteção contra o vírus da influenza. Doutora, eu vou aproveitar então essa pergunta para nos aprofundar nesse tema e saber que tipos de vírus foram usados na vacina deste ano, de 2019. Então, são 2 tipos de vírus do tipo A, né, que é o H1N1, H3N3, e um vírus chamado Switzerland do tipo B. Ok. Grávidas não devem tomar a vacina porque faz mal ao bebê? De forma nenhuma. A grávida é uma das participantes do nosso grupo de risco por todas as transformações que a grávida tem. Durante a gestação, ela é um grupo de altíssimo risco, né? Não só de adoecer, como também de morrer. Além disso, a grávida tomando a vacina, ela está protegendo a si de ter uma infecção grave, né? E está protegendo o seu bebê, porque os anticorpos que a vacina traz, eles vão passar pela barreira transplacentária e vai proteger aquele bebê muito pequenininho, que também é um grupo de altíssimo risco, porque é o grupo dentro das crianças que mais morre, os bebês muito pequenininhos, que só vão poder ser vacinados a partir de 6 meses de idade. Tá. Doutora, e a puérpera, ela também é um grupo prioritário? Ela também é um grupo prioritário, né? Então, toda mulher que teve filho até 45 dias, que é o que a gente chama de puerpério, ela deve receber a sua vacina a cada ano. Tá. Então, aproveitando a explicação da doutora Ana Gorete de que a grávida deve sim ser vacinada, lembrando que do dia 10 ao dia 18, além das crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos de idade, as gestantes são o primeiro grupo
a ser convocado para essa vacinação, tá bom? E eu ainda diria mais, eu acho que todos nós da sociedade temos a obrigação de estar estimulando as nossas gestantes a se vacinarem. Lembrando a vocês que foi um dos poucos grupos, ano passado, que não conseguiu alcançar a cobertura de 90%. Ela teve em torno de 77%. E é fundamental que as nossas gestantes e as nossas crianças se vacinem. Então, por favor, vamos estimular as pessoas das nossas casas que estão dentro desses grupos prioritários, nós vamos falar, nós vamos convocar, para que esse ano a gente consiga a nossa meta no grupo de gestantes e crianças menores de 6 anos de idade. Lembrando as gestantes que também não é preciso esperar a consulta do pré-natal para ir se vacinar, não. Basta chegar no posto de vacinação, né, com a sua caderneta de gestante ou com a sua caderneta de vacinação, apresentar para se imunizar, tá bem? A próxima afirmação, doutora Ana Gorete, diz assim: pessoas alérgicas a ovo não podem tomar a vacina? Não, hoje já se viu que não tem risco, né, para que essas pessoas alérgicas ao ovo se vacinem. A orientação que a gente dá é que, por favor, procure o seu médico ou então faça essa vacinação depois de uma orientação médica em locais onde as pessoas, os profissionais estejam acostumados a acompanhar uma reação alérgica. Principalmente aquelas pessoas que tiveram reações alérgicas mais graves, não só ao ovo, mas a qualquer tipo de componente da vacina. Deve, antes de se vacinar, procurar um médico para que faça avaliação e veja o risco-benefício de ser vacinado ou não. Ok. Já peguei gripe esse ano e não preciso me vacinar. De jeito nenhum, claro Falso que precisa, também. Falsíssimo. Tá? Porque eu já expliquei que uma coisa é você ter o resfriado, que é o mais comum, e a outra coisa é ter a gripe. Mesmo a gripe, lembrando que a vacina protege, que o Ministério da Saúde aplica, protege contra 3 tipos de vírus, não é isso? 2 do tipo A e 1 do tipo B, e que tem que ser vacinado toda a população de risco a cada ano. Perfeito. Para você que chegou agora, a gente está conversando aqui sobre a vacina da gripe. É que no dia 10 de abril, né, na semana passada, foi dada a largada da campanha nacional de vacinação contra a influenza deste ano. O Ministério da Saúde espera imunizar mais de 58 milhões de pessoas que fazem parte do grupo prioritário, começando pelas gestantes e pelas crianças, né? Depois dessa data, no dia 22 de abril, a imunização vai abranger todo o restante do grupo prioritário. Eu vou falar aqui para vocês quem faz parte desse grupo prioritário, né? Os trabalhadores da saúde, os povos indígenas, as puérperas, como a gente já falou aqui, que são mulheres até 45 dias pós-parto, idosos a partir dos 60 anos, professores da rede pública e da rede privada, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade, incluindo os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estão sob medida protetiva, socioeducativa, e funcionários do sistema prisional. Então, todas essas pessoas fazem parte do chamado grupo prioritário e estão convocados a se vacinar até o dia 31 de maio. O dia D da campanha deste ano é o dia 4 de maio. A senhora pode falar um pouquinho do dia D pra gente, doutora? Claro, o dia D é um dia muito importante quando a gente faz uma campanha de vacinação, porque é aquele dia onde o posto de vacinação, nos mais de 5 mil municípios que nós temos no país, ficam abertos durante todo o dia. Então, aquelas pessoas que trabalham, especialmente as mulheres, as mães, né, que não podem sair do seu emprego, é o dia que aproveitam para levar seus filhos ou irem se vacinar, e mesmo a população trabalhadora, o restante da população, e é um dia de muita festa. Os municípios todos preparam festa, né, para chamar a população para a vacinação. Algumas, né? Inclusive, com o Zé Gotinha, nosso personagem. Exatamente, o nosso Zé Gotinha é o personagem principal da nossa campanha de vacinação, não só de gripe, mas de todas as outras, e é o nosso ator, né, que vem ao longo dos anos incentivando, principalmente tirando o medo das crianças em relação à vacinação. Essa campanha é muito importante, porque eu acho que é nessa campanha onde você tem uma grande mídia em torno dela, onde fica muito claro a importância de você estar fazendo essa vacinação, de estar reduzindo a gravidade da influenza, reduzindo a questão dos óbitos, né, e vacinando todo o nosso grupo prioritário. Algumas pessoas não sabem, mas a gripe pode matar, né?
dependendo de suas complicações, especialmente esse grupo que eu mencionei aqui. Por isso eles são chamados grupos prioritários, porque tem chances de terem complicações. Eu quero registrar aqui algumas pessoas que estão nos assistindo. A Nelma Giane, né, vacinar é proteger, disse. A Tânia Clemente, de Bragança Paulista, disse boa tarde pra gente. Boa tarde, Tânia. A Michele Patrícia diz que sou de Pará de Minas, estamos a todo vapor por aqui, parabéns, Michele, boa notícia. E a Ieda Maria Carvalho também usou o nosso slogan, que é vacinar é proteger. Que bom, obrigada pela participação de vocês. E nós temos a primeira pergunta, vem da Claudinha. Ela diz o seguinte: trabalho na atenção básica e na minha unidade a procura pela vacina influenza está muito intensa. Não é uma pergunta, é uma afirmação que a gente só tem que comemorar, né, doutora? Nossa, Claudinha, que bom. Eu espero que sim, que fique cada vez mais intensa e que a gente consiga, no dia 31 de maio, ter todos os nossos grupos de risco com coberturas superiores a 90%, porque só assim nós vamos estar protegendo esses grupos do risco de adoecimento e óbito. Isso. Doutora, eu introduzi aqui a questão do grupo prioritário, mas eu queria que a senhora explicasse melhor o porquê essas pessoas são chamadas um grupo de risco e, portanto, se tornam público-alvo dessa campanha. Claro, se a gente for analisar, a primeira campanha de influenza foi iniciada em 1999. Para quem viveu aquela época, tem muita gente que era ainda muito jovem, lembra que só tinha o grupo de idosos, não é isso? Acima de 65 anos de idade. E, principalmente a partir de 2010, esses grupos foram se ampliando. Como é que se faz essa escolha dos grupos prioritários? É uma longa discussão. Isso vem de evidências científicas de quais são os grupos que mais se beneficiam com a vacinação. A gente tem um comitê técnico assessor formado por grandes especialistas na área de imunização, onde a gente discute, né, quais são os riscos e benefícios de cada um dos grupos, quais são os grupos populacionais que a gente mais se beneficia com a vacinação, porque é impossível a gente ter 200 e tantos milhões de doses para toda a população brasileira, ou seja, e principalmente porque o principal objetivo da vacina é diminuir gravidade, diminuir internação e diminuir óbito. E são esses grupos, né, depois de um longo estudo, inclusive de experiências internacionais, que vão dizer para a gente como é e quem são esses grupos a ser incluídos na vacinação de influenza. Perfeito. Doutora, e a vacina da gripe, a senhora também já falou um pouquinho sobre isso, mas para quem está chegando agora e também não custa reforçar, ela causa efeito colateral? Que tipos de efeitos são esses? O que esperar depois da vacinação? A vacina é um medicamento, a vacinação de gripe também é um medicamento. Então, como qualquer medicamento, a vacina pode sim causar algumas reações. Mas o que a gente precisa entender é que a maioria das reações que a vacina de influenza causa são reações locais, passageiras, é dor no local da aplicação, é vermelhidão, endurecimento. Os eventos graves são muito raros. E uma coisa muito importante da gente registrar, as complicações causadas pela doença influenza são muitas vezes maior do que algum evento grave que a vacina possa causar. Claro. Então, é muito importante que todos nós, fazemos parte do grupo de risco, tomem a vacina de influenza. Perfeito. Nós temos mais um comentário e uma pergunta. O comentário vem da doutora Neroma Mendes. Ela diz: vacinar sempre. Me vacino desde a primeira campanha. Excelente. Oriento e indico para meus pacientes. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e obrigada pelo seu comentário. Excelente, né, doutora? Muito bom. Tomara que todos os profissionais façam igual a você. Isso. E a pergunta vem do Jurandir Oliveira. Diz o seguinte: aqueles indígenas que moram na cidade também podem se vacinar? Toda a população indígena deve ser vacinada. Ele se identifica na unidade, principalmente nas unidades, se tem uma unidade de referência, ele deverá ser vacinado. Até porque ele certamente tem um trânsito dentro das aldeias indígenas e ele pode ser um transmissor da doença. Então, a população indígena é uma população, toda a população indígena é prioritária para vacinação. Basta se identificar. Basta se identificar. Perfeito. A próxima pergunta vem da Selminha. Ela diz:
Grávida com 5 semanas, pode tomar ou há algum risco? Nenhum risco. Você pode tomar a vacina de gravidez, de influenza, né? Durante qualquer período da gravidez. Da gestação, né? A Mini Silva diz o seguinte: ter alguma restrição a tomar vacina com outra vacina? Tem alguma restrição? Não, você pode tomar essa vacina com qualquer outro tipo de vacina. É uma vacina de vírus inativado, ela não traz nenhum tipo de complicação. Perfeito. Só precisa tomar em outro local e com outra seringa e agulha, é óbvio. Claro. Deixa eu reapresentar a senhora aqui, doutora, que a gente vai lembrando as pessoas quem são nossos convidados aqui. A doutora Ana Goretti, a coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações aqui do Ministério da Saúde, o PNI, e ela está recebendo a pergunta de vocês aqui, respondendo, esclarecendo dúvidas, e a gente tem mais uma dúvida, vem da Isis Marinho, e ela diz: existem contraindicações? Quem não pode absolutamente tomar essa vacina? Bom, o que a gente indica é pessoas com doença que esteja de média e grave, né? Não devem tomar a vacina, tá? Devem esperar melhorar para que os sintomas causados pela doença não possam ser identificados como reação da vacina. E pessoas que tiveram algum tipo de reação alérgica a qualquer componente dessa vacina, que seja uma reação alérgica grave, ela deve procurar uma unidade de saúde para ver e fazer uma avaliação em relação à questão do risco-benefício de tomar essa vacinação. Lembro a vocês, a pessoa que tomou vacina e é doador constante de sangue deve esperar pelo menos 48 horas para fazer a doação. Não deve fazer nem no mesmo dia, somente após 48 horas da vacinação. Essa é a nossa recomendação. E pacientes com outras doenças mais graves também devem procurar uma avaliação de um profissional médico para saber se toma a vacina naquele momento ou não. Na dúvida, é melhor então procurar Exatamente, uma avaliação. Uma avaliação, isso. Tá bem. Se você tiver mais alguma dúvida, Isis, ou quiser abranger a sua pergunta, a doutora está à disposição, tá bem? A Netinha Aquino diz o seguinte: as pessoas que estão gripadas podem tomar a vacina? Se elas estiverem se sentindo bem, estiverem se alimentando bem, se não tiverem febre, né? Podem tomar. Agora, aquilo que eu falei anteriormente, se você tiver uma febre alta, se você estiver indisposta, se você não estiver se alimentando, se você estiver com um quadro geral debilitado, espera um pouquinho e faz a sua vacina depois. Tá, lembrando que a campanha vai até o dia 31 de maio, então se você está com algum resfriado ou alguma gripe, espera passar, ou se sentindo mal por algum outro motivo, dá tempo de esperar passar até o dia 31 de maio e até um posto de saúde se vacinar, tá bem, Netinha? E não esqueçam, por favor, levem a sua caderneta de vacinação. A caderneta de vacinação é um documento importantíssimo, é igual a nossa caderneta de identidade. É ela que vai dizer para você, porque inclusive uma coisa importante nessa campanha de vacinação a gente tem uma coisa bem diferente e muito relevante. Nós estamos nas crianças abaixo de 5 anos de idade e gestantes fazendo outras vacinas, ou seja, a população leva a sua caderneta de vacinação. Se for identificado que falta alguma vacina para crianças menores de 5 anos e para gestantes, ela fará uso dessa vacina, inclusive a gestante, eu chamo a atenção para o uso da vacina DTPA, ou seja, a vacina contra difteria, tétano e coqueluche, pertussis, que a gente chama, né? Que é uma causa importante de óbito nos bebês muito pequenininhos. A gestante tomando a DTPA, ela está protegendo a si e principalmente protegendo os nossos bebês muito pequenininhos. Agora, doutora, não veio do público, mas uma pergunta que a gente sempre tem recebido aqui pelas redes sociais do Ministério. Perdi a caderneta, o que fazer? Bom, você deve ir na unidade de saúde onde você costuma se vacinar, né, para que ela te entregue a segunda via dessa caderneta. Se por acaso você não achar a sua caderneta, não achar a caderneta do seu filho, né, do seu pai, do seu avô, infelizmente vai ter que fazer, como não tem comprovação de vacinação
vai ter que fazer a vacinação novamente. Novamente. Por isso que é importante, guardem a sua caderneta nacional de vacinação. É um documento importantíssimo, é o que mostra que, de fato, a gente está protegido contra as principais doenças, né, imunopreveníveis que a gente tem hoje. Hoje nós temos um calendário nacional de imunização igual ao dos países desenvolvidos. Nós temos 19 vacinas que são ofertadas pelo Ministério da Saúde que protegem contra 27 doenças. Doenças essas que podem fazer um adoecimento grave e até matar. E o pior, a gente não se vacina, a gente está inclusive propiciando a entrada de outras doenças que já foram inclusive eliminadas do país, como é o caso que a gente está vivendo agora da questão do sarampo. Então, por favor, guardem a sua caderneta de vacinação como um instrumento de saúde de cada um de vocês. É tão importante que para viagens internacionais, muitos países exigem a caderneta de vacinação, assim como exigem qualquer outro documento, né, doutora? Bem, continuando com as perguntas, o Carlos de Souza diz: qual a diferença entre gripe, resfriado e influenza? Não. A influenza é o que popularmente é chamado de gripe pela população. E a diferença entre influenza e resfriado é a questão da causa, né? Os vírus que causam a influenza são outros diferentes dos vírus que causam a gripe, né? E também tem uma diferença em relação ao estado clínico, né? A influenza é uma doença que dura mais tempo, tem geralmente uma febre mais elevada, embora a gente tenha casos de influenza que inclusive você tem um quadro clínico inaparente. A influenza é mais grave, principalmente nesses grupos de risco, né? Você vai ter um quadro semelhante, febre, tosse, a influenza dá mais mal-estar, dá mais dor no corpo, né? Ela pode também causar muita dor de garganta. Os sintomas do resfriado são muito mais leves e geralmente duram em torno de 4 dias, né? A influenza é uma doença que pode, na sua evolução natural dela, demorar aí em torno de 10 dias. E pode, o pior, agravar, e a principal complicação da influenza é a pneumonia ou o agravamento de doenças já pré-existentes. Por isso que as pessoas que têm essas doenças pré-existentes devem se vacinar, que aí a gente exemplifica doenças pulmonares, né, a asma, né, a questão da diabetes, pacientes com hipertensão grave, né, uma série de doenças neurológicas, doenças renais. Todas essas patologias que a pessoa já tem, elas podem ser agravadas pela influenza. Perfeito. Vamos responder agora algumas perguntas aqui do Instagram, dos espectadores do Instagram. O @WillDoBR diz o seguinte: quem teve dengue pode tomar a vacina contra a gripe? Pode sim, quer dizer, quando ficar bom, né? Porque a dengue às vezes pode dar um mal-estar generalizado, febres muito altas. Ela entra exatamente no caso das outras doenças. Espera melhorar, tá? E para depois tomar a vacina. Perfeito. @Foco na Med, deve ser Med de medicina, pergunta: HIV positivo com CD4 abaixo de 200 pode se vacinar? As pessoas com imunodepressão, né, que a HIV é uma das causas de imunossupressão, elas devem buscar as unidades onde já são atendidas, que ela vai ter uma avaliação médica, uma prescrição, porque todos os pacientes que têm algum tipo de doença, que a gente chama de comorbidade, para se vacinar, ou serão vacinados nos locais onde já fazem o atendimento, que é o caso do pessoal com HIV, ou então com a prescrição médica. A prescrição médica é condição sine qua non para a vacinação dessas pessoas. Perfeito. Mais uma pergunta vem da @Giselmatia.
ela diz o seguinte, é um comentário na verdade: a faixa etária dessa vacina para crianças deveria ser aumentada. Parece que já houve um aumento esse ano, não é, doutora? Exatamente, esse ano nós até o ano passado vacinávamos crianças abaixo de 5 anos de idade, né? A gente fez uma aquisição maior de vacinas, e como a gente sabe que a criança ela é um grupo muito prioritário para receber a vacinação, especialmente a criança menor, que é, por exemplo, até os 2 anos de idade, é o maior risco de gravidade dessa doença, inclusive de óbitos. E a criança, diferentemente do adulto, geralmente esses casos mais graves acometem crianças que eram absolutamente saudáveis, né? Então, assim, esse ano nós conseguimos ampliar mais uma faixa etária, né, para que essa proteção se estenda. Perfeito. Lembrando que são crianças maiores de 6 meses até crianças menores de 6 anos de idade, portanto 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, por favor, essas crianças de forma prioritária, juntamente com as gestantes, procurem o posto de vacinação, tá bem? A Ivonete Ribeiro pergunta se uma criança de 3 anos que já foi vacinada pode tomar de novo. A doutora já respondeu essa pergunta, mas vale reforçar. Se ela foi vacinada ano passado, ela tem que ser vacinada esse ano, né? Agora, se ela já foi vacinada esse ano com a vacina de influenza, não precisa tomar. Lembrando que aquelas crianças que vão fazer a primeira vez a vacina de influenza, até 9 anos de idade, que é o caso dos indígenas, pela primeira vez, quando a criança toma a vacina, ela precisa de 2 doses. Quando ela já é vacinada, nos anos subsequentes, ela só precisa de 1 dose. Mas isso todas as unidades de saúde têm essa orientação e certamente farão essa pergunta e farão a vacinação de acordo com o estado vacinal de cada uma das crianças. Então, a primeira vez que a criança receber a vacina são 2 doses, com um intervalo aí de no mínimo 30 dias entre elas. Ok. A Girlane Pinheiro, doutora, quer saber se pessoas com lúpus podem se vacinar. A mesma coisa, são pessoas que têm um problema de imunossupressão, elas devem procurar o médico que atende para que ele faça ou não a prescrição da vacina. Tem que fazer uma avaliação médica e ter a prescrição médica para isso. Tá bem, vou deixar a senhora tomar uma água aqui, alguma muito coisa. Bem. Dar uma pausa, as perguntas estão intensas por aqui. Enquanto isso, eu vou lembrando a vocês. Olha só, a campanha, gente, de vacinação contra a influenza desse ano começou no dia 10 de abril. O ministro Luiz Henrique Mandetta esteve em Porto Alegre lançando essa campanha, que é nacional em todo o país. Ela foi antecipada no estado do Amazonas, porque o estado estava apresentando números altos da doença, não é, doutora? Mas ela agora está a nível nacional e até o 18 de abril, 2 grupos são prioritários. São as gestantes e as crianças menores de 6 meses até 6 anos de idade. No dia 22 de abril, a vacinação é estendida para o restante do grupo do público-alvo. São puérperas, idosos a partir dos 60 anos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, população privada de liberdade, incluindo os jovens que estão sob medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional. A campanha vai até o dia 31 de maio, tendo como dia D, né, como a doutora já explicou aqui, é um sábado onde os postos de vacinação, as mais de 36 mil salas de vacinação em todo o país, ficam abertas ao sábado para receber as pessoas. O dia D também acontece aí de forma que os municípios vão se planejando, né, doutora? Exatamente. O dia D nacional é 4 de maio, mas os municípios acabam fazendo selos próprios. Também, todos, assim, é importante lembrar que a vacinação, a operacionalização da vacina é feita pelos estados e municípios, que têm uma participação fantástica nessa vacinação. E lembrando também que vacinação hoje é uma prioridade absoluta do atual governo e da atual gestão do Ministério da Saúde. Por isso, volto a lembrar, esta campanha se conseguiu fazê-la mais cedo do que a campanha do ano passado e conseguimos também que nesta campanha todas as crianças e gestantes possam estar atualizando o seu documento mais importante de saúde, que é a caderneta
Nacional de Vacinação. Então, leve a caderneta e você faça com que ela seja adequadamente completada para que as nossas crianças tenham a saúde que merecem e as nossas gestantes e puérperas também. Que bom. Doutora, o Alex diz no Instagram, a vacina da gripe para criança é injetável ou é gotinha? Não, é injetável. É injeção mesmo, É até injeção. para as crianças. É uma dor que vem para o bem das nossas crianças. É Com rapidinho. certeza. É só um sustinho. É só um sustinho. A Juliana Borges diz, sou vacinadora e sinto muito orgulho em saber que contribuo para o controle de doenças transmissíveis. Vacinar é proteger. Que carinho, Juliana. Muito obrigada pelo seu comentário. Não, aí. e eu queria chamar a atenção que sem as vacinadoras nós não teríamos um programa nacional de imunização com tanto sucesso. Nas campanhas nós temos aí quase 200 mil equipes, 200 mil vacinadoras em todo o país. São eles que bravamente enfrentam sol, chuva, caminhadas, vão de cavalo, de jumento, de bicicleta, levar para todas as populações, inclusive aquelas de difícil acesso à vacina. Então, vacinadores, vocês são de fato um orgulho para todos nós brasileiros. Que bom, viu, Juliana? Parabéns, e a nossa equipe também aqui agradece, porque vocês nos ajudam a disseminar. Assim, quando a gente termina aqui as nossas conversas, os profissionais de saúde, eles sempre compartilham aqui nos seus próprios perfis aí, de Instagram, de Facebook, nos ajudando a disseminar esse papo, né, tirando dúvidas que também chegam para a população. E a equipe de saúde tem um papel fundamental, porque é ela que está lá junto com a população. É ela que está lá informando a população sobre a importância não só da vacina de influenza, mas de todas as outras que compõem o calendário nacional de vacinação. Perfeito. A Leni Santos, ela diz, por que algumas pessoas referem reação muito forte todas as vezes que tomam essa vacina? Por causa disso, ainda hoje tem idoso que tem resistência a tomar a vacina. Olha, isso depende muito da constituição de cada um. Essa, como eu disse anteriormente, é uma vacina de vírus inativado, ou seja, ela é uma vacina muito segura, né, aplicada em muitos países do mundo, mas cada organismo funciona de uma forma, e o que a gente tem registrado de eventos adversos, que a gente chama, são, na sua grande maioria, eventos leves relacionados ao local dessa aplicação da vacina. Portanto, vamos orientar os nossos idosos, né, que a gente precisa sim que eles compareçam às unidades de saúde, é importante para a saúde deles. A gente tem aí os limites, crianças e idosos com os grupos de maior risco para adoecimento e morte pela influenza. Perfeito. Doutora Janete Pellegrin diz que quem tem câncer fazendo quimioterapia, mesmo assim pode se vacinar? Sim, olha, novamente, precisa da avaliação médica para saber se você nesse momento, como é que está a questão do seu organismo, se pode ou não fazer a vacinação. Deve procurar o seu médico que está acompanhando para fazer essa avaliação e ele, se achar que pode, deverá fazer a prescrição médica. Perfeito. Doutora Tainá Oller, estudante da área da saúde, fazendo parte do grupo prioritário, a gente falou aqui que os profissionais, os trabalhadores da saúde, são parte do público-alvo. Os estudantes também? Se você estiver fazendo estágio dentro de unidades de saúde, você deverá sim ser vacinado. Tá, ok. Lembrando que os professores, uns 2 anos que entraram dentro Exatamente, do público-alvo, né? tanto os professores da rede pública como rede privada. E aí eu aproveito até para dirimir uma dúvida que nos fizeram, a questão dos educadores, dos recreadores. Ou seja, é aquele profissional que não é professor, mas que está dentro da escola, fazendo uma convivência muito grande com as crianças. Esses profissionais também deverão ser vacinados. Eles que estão em contato direto. Exatamente, daí às vezes ficam mais Certeza. tempo com as crianças do que os próprios professores. Isso, basta se identificar como profissional. Ele dentro da escola tem a sua ficha que trabalha na escola tal e deverá levar para a unidade de saúde. Se identificando, Se recebe identificando. Perfeito. A Noêmia Santos diz, parabéns pelo controle e erradicação de doenças sérias no país.
espero que a população também faça parte dela. Noêmia, é o que a gente está buscando aqui, não é, doutora? Claro. Doutora, aproveitando esse comentário da Noêmia, trazendo um tema importantíssimo aqui, a senhora já comentou aqui na nossa conversa a questão da erradicação de doenças graças à vacinação. A gente sabe que, infelizmente, o número de pessoas imunizadas tem caído, as pessoas estão deixando algumas doenças em esquecimento, né? Estão acreditando que elas acabaram, mas, na verdade, elas só foram erradicadas por conta da vacinação. E na semana passada, juntamente aí com a campanha de vacinação contra a gripe, o Ministério da Saúde lançou a campanha, na verdade, um movimento Vacina Brasil. Por que esse movimento? Como a senhora disse, é uma prioridade do atual governo. Para chamar a atenção da população sobre a importância da vacinação. A gente sempre diz que o sucesso do Programa Nacional de Imunização virou uma arma contra ele próprio, porque muitas das pessoas que estão aqui, são hoje pais e mães de família, não conviveram, graças à imunização, com doenças como a poliomielite, né? Com outras doenças como a questão do sarampo. Muito profissional de saúde nunca viu um sarampo na vida. Isso trouxe uma certa despreocupação nas famílias, né? E a gente hoje vê com muita preocupação uma redução importante das coberturas vacinais, especialmente nas crianças, né? O que nos preocupa, nós precisamos sim vacinar, a gente só vai de fato manter essas doenças longe no nosso país se a gente tiver altíssimas coberturas, né? Não é porque a doença deixou de existir que a gente não precisa mais vacinar. Vejam o que aconteceu com a questão do sarampo, que foi eliminada, inclusive nós recebemos um certificado de eliminação do sarampo em 2017. O que aconteceu? Com a questão da migração dos venezuelanos que chegaram a Roraima, né, e encontraram uma baixa cobertura vacinal lá, a doença pôde se espalhar, inclusive se espalhando para outros estados da federação. A gente precisa manter altas coberturas vacinais, não só pelas nossas crianças, não só pelas nossas, mas também é um ato de solidariedade com aquele grupo muito pequeno da nossa população que por algum motivo não pode se vacinar. Então, lembrando sempre, o risco de reintrodução de doenças é de fato real. Hoje, poliomielite não é uma doença que foi eliminada em todos os países. A gente ainda tem polio na África, na Ásia, e com toda essa transação comercial, com essa ida e vinda das pessoas, se chega uma pessoa aqui no Brasil carregando o vírus da poliomielite e encontra um bolsão de suscetíveis, que é aquele que a gente chama uma população com baixa cobertura vacinal, nós temos um risco sim de vacinação. Esse Movimento Brasil é uma estratégia muito importante lançada pelo nosso ministro da Saúde, no sentido de estar chamando a atenção da população para vacine seus filhos, a vacina protege, a vacina é um ato de solidariedade, é um ato de amor com a nossa população, para que a gente possa de fato estar protegido dessas doenças que adoecem e matam ainda. E eu aqui quero deixar o depoimento de que fazendo inúmeras reportagens aqui, conversas como essas, fiquei sabendo e tenho muito orgulho de dizer que o nosso calendário nacional de vacinação é reconhecido mundialmente, né? Especialmente porque a gente oferece isso gratuitamente para a população, vacinas que podem salvar vidas. Enfim, o Brasil é sempre elogiado nesse quesito e é bom que continuemos assim, né, doutora? E eu só queria chamar a atenção também de uma causa que começa a nos preocupar e que já é bastante forte em alguns países, principalmente nos Estados Unidos e Europa, que são aqueles grupos que a gente chama grupos anti-vacinas, né? Que são pessoas que disseminam informações equivocadas nas redes sociais, sem nenhum tipo de evidência científica, dizendo que a vacina não é segura, que a vacina causa autismo, que a vacina causa doença neurológica. Eu peço a vocês que procurem de fato os canais seguros de informação. O Ministério da Saúde hoje, dentro da sua página, tem informações atuais,
sobre a questão da segurança das vacinas. Nós temos aí todas as sociedades científicas com páginas também em todas as redes sociais, a Sociedade Brasileira de Imunização, Sociedade de Infectologia, Sociedade Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia, a Sociedade de Imunologia, né? Ou seja, procurem de fato fontes fidedignas, né? E qualquer dúvida nos procure aqui no Ministério da Saúde, que a gente vai ter o maior prazer de estar respondendo a vocês. Perfeito. Vamos voltar aqui, a gente ainda tem algumas perguntas. A Celzinha disse: minha tia tomou vacina no ano passado e ficou com pneumonia mesmo assim. Por que isso ocorre? Porque certamente a pneumonia que ela teve, ela foi causada por outro tipo de vírus que não os vírus contidos na vacina. Tá? A vacina contém os 3 principais vírus que circulam na América do Sul no último ano. Isso tudo é feito, nós temos centros de referências que captam, que fazem análise desses vírus para que a OMS possa definir quais são os vírus mais frequentes e que serão componentes dessa vacina. Mas lembrando que não só existem eles, existem outros. Então, provavelmente, a sua tia teve uma pneumonia causada por um outro tipo de vírus, não aquele contido na vacina. Perfeito. Doutora Ana, o tio Antônio e a tia Adriana disseram: só a hipertensão pode receber a vacina? As pessoas com doenças crônicas, elas precisam levar a indicação médica, a senhora já trouxe isso aqui pra gente. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, passa pela avaliação médica, Exatamente. pega uma espécie de atestado antes de procurar. Na verdade, o que ela pega é uma prescrição médica. É o médico que acompanha essas pessoas que vai fazer a prescrição do uso da vacina dentro daquele rol de problemas cardíacos, respiratórios, neurológicos, problemas de imunodepressão, né? Aqui nós tivemos pessoas perguntando sobre HIV, Isso. lúpus, câncer e agora hipertensão. Então a doutora reforçou isso, passa pela avaliação médica, pega uma receita, né, médica, Isso. Uma prescrição médica. E procura a sala de vacinação com essa prescrição. Ou as pessoas que já são acompanhadas por um centro, né, elas podem, inclusive, se vacinar nesses centros que têm a vacina sem precisar da prescrição médica. Ela já está cadastrada como uma portadora de doença crônica. Perfeito. A Jana Alves Dias tem uma dúvida. Minha sobrinha tomou a vacina, mas tentou se desvencilhar de modo que parte da vacina não foi aplicada. Devemos vaciná-la novamente? Isso quem vai avaliar é a própria unidade de saúde. O vacinador, na hora de fazer, deve ter registrado isso. Se ele não vacinou, porque certamente a parte importante da vacina foi aplicada. Isso acontece, né, doutora? A criança assusta, mas é o profissional É o profissional no momento momento da vacinação que vai poder fazer uma avaliação de o quanto dessa vacina foi aplicada ou não. Perfeito, Jana. A Bruna Ralph diz: meu filho tem alergia à gema do ovo. Ele pode tomar a vacina? Ele deve procurar o seu pediatra, que vai avaliar e vai fazer a prescrição. Lembrando que essa criança, ela vai, se o médico, autorizado pelo médico, deve fazer a vacina em uma unidade onde tenha profissionais capacitados que possam estar acompanhando. Ele deve ficar em observação para ser avaliado a presença de algum tipo de reação alérgica ou não. Mas tem que passar pela avaliação. Doutora, o Veiga Júnior já mandou uma pergunta, a senhora já respondeu, mas como eu disse, vamos tentar repetir aqui. Algumas pessoas vão chegando depois do início do papo, deve ser o caso dele, e ele pergunta: a pessoa que já esteja gripada pode tomar a vacina? O Veiga pergunta lá do município de Reimon, em São Luís. Então, isso vai depender do estado geral dele. Se ele tiver com um estado geral bom, sem febre, ele pode tomar vacina. Se não, ele espera um pouquinho, porque é para que as reações desse resfriado não sejam confundidas com a reação da gripe. Então essa campanha vai até o dia 31 de maio. Aguarda um pouquinho que a vacina, se você faz parte do grupo de risco, vai estar lá reservada para você. Uma coisa que eu também quero pedir que a senhora reforce, agora gestantes e crianças até o dia 18 de abril. Mas as que não tomarem até essa data, tem até o dia 31 de maio. Exatamente, elas têm até o dia 31 de maio, não só para tomar a vacina de influenza, mas para atualizar a sua caderneta de vacinação. Perfeito.
A Luana Carvalho diz que tem um bebê de 5 meses. Pode tomar a vacina? Não, é a partir de 6 meses de idade que as crianças começam a sua vacinação. Se o seu bebê completar os 6 meses antes do dia 31 de maio, Isso. pode se vacinar. Então, até o 31 de maio. Se ele completar 6 meses, pode procurar um posto de vacinação. Até então, não pode. Michel ou Micael, não sei como a gente pronuncia aqui o seu nome, Mecenas, diz: parabéns pelo trabalho, a vacina é muito importante, a influenza mata. Um abraço de Boston, nos Estados Unidos. Que bacana, está nos acompanhando fora do país, muito obrigada. Mata? A influenza mata? Mata sim, principalmente naquelas pessoas que são componentes dos grupos de risco. São as pessoas que têm maior chance de ter uma influenza grave com risco de hospitalização e óbito. Perfeito. A próxima pergunta é do Enio Dantas. Ele diz que é agente comunitário de saúde há 22 anos e as campanhas de vacinação sempre foram prioridade. Ele usou a hashtag Vacina Brasil e somos todos SUS. Muito obrigada, Enio. E é isso mesmo, Vacina Brasil. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade que o Enio me deu, então, para convidar vocês para conhecerem um pouquinho mais sobre o movimento Vacina Brasil, que a doutora Ana Goretti nos trouxe aqui, nos explicando a importância disso. Acesse saude.gov.br/Vacina Brasil para você entender um pouquinho do movimento. Lá você pode ter acesso ao material publicitário dessa campanha para você colocar no seu município, para você colocar na escola, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você possa alcançar outras pessoas também. Se vacine, se proteja, né? Cobre a vacinação de quem convive com você, porque essa pessoa não está protegida, ela pode trazer doença para você também, tá bom? A Maria Alcina, doutora, diz que se vacinar com febre, o que acontece? Olha, é aquilo que eu também já falei anteriormente, né? Essa febre pode ser o sinal de algum tipo de doença que você está passando nesse momento. A recomendação que a gente tem, principalmente se for uma febre acima de 38 graus, espere esse seu quadro febril passar, para que as reações que você está tendo nesse momento não sejam confundidos com a reação da vacina, né? Então, melhore um pouquinho, a vacina vai até o dia 31 de maio e você faz a vacina depois. Doutora, a Maria Francisca Vieira quer saber se o vírus da vacina é vivo, atenuado ou morto? É atenuado. Ele não causa doença, é uma vacina muito segura. Essa vacina é produzida aqui no Brasil, doutora? É produzida pelo Instituto Butantan. Que é do... É um produtor nacional. A Nayane Rocha, ela disse que se vacinou no ano passado e quer saber se precisa se vacinar esse ano. Precisa sim. Todo ano a gente tem mudança de vírus que compõe a vacina no hemisfério sul e é importante, além disso, você tem uma diminuição da imunidade, né, com o passar dos meses, então você precisa fazer a vacina se você faz parte do grupo de risco, se vacine todos os anos. Perfeito. A Solimara Maria Machado diz: sou técnica de enfermagem. Eu, meu esposo e meus filhos tomamos a vacina da influenza há 3 anos e nunca mais gripamos. Parabéns, né, doutora? Claro. Se cuidando aí, cuidando de toda a família. E principalmente cuidando dos seus pacientes também. Ou seja, você, quando se vacina, você está protegendo a você e as pessoas que você convive. Isso. A Terezinha de Jesus, ela diz que ela quer saber até que data vai a campanha, até que dia. Me permita responder, claro, doutora. A campanha nacional contra a influenza desse ano, Terezinha, vai até o dia 31 de maio. Ela foi iniciada na semana passada, no dia 10, para crianças maiores de 6 meses até menores de 6 anos de idade, ou seja, 6 anos incompletos, né? E para gestantes. Aí, no dia 18 de abril, né, a prioridade, a partir do dia 22, de abril, a prioridade se estende para os demais grupos prioritários, né, o público-alvo dessa campanha, que são, além das gestantes e das crianças, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, as puérperas, que são mulheres até 45 dias do pós-parto, os idosos a partir dos 60 anos, os professores da rede pública e privada, as pessoas portadoras de doenças crônicas e outras categorias de risco clínico, a população privada de liberdade, incluindo os jovens de 12 a 21 anos,
que estão sob medida socioeducativa e os funcionários do sistema prisional. Então essa campanha vai até o dia 31 de maio, tendo como dia D de mobilização o dia 4 de maio, mas cada município também pode fazer o seu dia D conforme aí a sua demanda, né, o seu interesse. Agora, é importante que os municípios façam no mesmo dia do nível nacional, porque você vai aproveitar toda a questão de estrutura de comunicação, né? Sempre tem uma grande comunicação no rádio, televisão, cartazes, e é um movimento nacional, é um movimento lindo que a gente vê com a participação dos estados e municípios. Com certeza. A Teixeira Marrocos traz um relato também, doutora. Fiz uma campanha com todas as crianças da minha área adstrita. O tema usei em alusão ao campeonato cearense de futebol. O tema que ela usou foi: nessa partida, a vitória é da saúde. Bacana! Iniciativa que a gente precisa ter Claro. em vários estados, em várias cidades do país, né? Pra gente aumentar as nossas coberturas vacinais. Doutora, a vacina protege contra o resfriado também? Não, o resfriado é causado por um outro tipo de vírus, que não aquele contido na vacina. Lembrando que o resfriado é sempre um quadro clínico que às vezes se parece com a influenza, mas é um quadro clínico muito mais leve, com menor duração. Tá? Então, às vezes a pessoa diz: eu vacinei e fiquei gripada. Na verdade, ela ficou resfriada. A Márcia Bernardino diz: qualquer pessoa pode vacinar ou só crianças e pessoas com doenças crônicas? Eu vou repetir aqui no final quais são as pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. Mas, doutora, as pessoas, ela perguntou se só as crianças ou doenças crônicas. Não, crianças menores de 6 anos, gestantes, puérperas, né, idosos acima de 60 anos, a população indígena, pessoas privadas de liberdade, incluindo os adolescentes que estão privados no sistema socioeducativo de 12 a 21 anos de idade, todo o sistema prisional, não só quem está nele, mas todos os funcionários. Perfeito. E professores, tanto da rede pública como da rede privada, e todos os trabalhadores de saúde. Doutora, antes da gente finalizar aqui, eu queria que a senhora pudesse lembrar quais são os cuidados, além da vacina, que as outras pessoas também que não são parte do público-alvo podem tomar no dia a dia para não ficarem gripadas. Muito bem lembrado. Eu acho que cabe a todos nós, né, da sociedade, lembrar e estar seguindo a questão que a gente chama de etiqueta respiratória. Lembrando sempre, lavagem de mão frequente. Lavar a mão muitas e muitas vezes. A gente sabe que o vírus da influenza ele pode durar no ambiente até 8 horas. Então, a lavagem de mãos é fundamental. Lavar a mão quando tosse, lavar a mão quando resfria, quando fala, quando manuseia objetos, né? Lembrando também de quando tossir, sempre usar da possibilidade de um lencinho descartável, ou não cobrir a boca com a mão, porque depois você pode estar passando esse vírus para outras pessoas, evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, ter uma boa alimentação, muito líquido, né? E evitar também, quando você está resfriada, gripada, você ir para o seu ambiente de trabalho, porque você pode acabar contaminando as pessoas, já que é um ambiente fechado, as crianças não ir na escola, pelo menos até 24 horas depois que tem o último episódio febril, ou seja, uma série de medidas que você pode estar promovendo para evitar o contágio da gripe. Perfeito. Então, mas não se esqueçam, a lavagem de mão é fundamental. E para quem está sendo convocado para se vacinar Exatamente. Todos nós somos agentes de vacinação. A gente se vacina se faz parte do grupo de risco, mas a gente lembra a nossa comunidade, lembra a nossa família daqueles que fazem parte e ainda não se vacinaram. Esse é um papel de cada um de nós. Vamos chegar ao dia 31 de maio, uma cobertura acima de 90% para toda essa população. E são vocês aí dos municípios que fazem
essa campanha ser um sucesso. Então, nós vamos à última pergunta. Eu quero agradecer a todos vocês que nos enviaram perguntas aqui, também nos enviaram relatos, agradeceram essa conversa. A gente quem agradece a participação de todos vocês. Só é possível porque vocês trazem as dúvidas. A doutora Ana Goretti, que é coordenadora substituta do Programa Nacional de Imunizações, esteve aqui quase uma hora respondendo. Então, a última pergunta, para a gente finalizar, vem da Anne Prado, doutora, e ela pergunta se mulheres que estão amamentando não fazem parte do público de risco, apenas até os 45 dias pós-parto. Até porque hoje a amamentação ela tem uma recomendação exclusiva até 2 anos de vida. Então, elas não fazem parte desse grupo de risco, a não ser que essa mulher ela se enquadre em um daqueles que eu citei anteriormente. Eu só queria, antes de finalizar, passar uma mensagem muito importante. Lembrar que, apesar da gripe, a maioria dos episódios ser um episódio que não traz muito risco, né, que pode ser autolimitado, eu lembro a vocês que a qualquer sinal de piora do quadro, febre persistente, dificuldade respiratória, dor abdominal, dor torácica, não vamos deixar chegar nesse ponto. Busque uma unidade de saúde. Se você acha que você ou a pessoa da sua família não está melhorando, que já passou 7 dias, que os sintomas estão se agravando, busque imediatamente uma unidade de saúde para que seja feita a avaliação. Ou seja, aquele paciente que tem uma síndrome respiratória que não está melhorando, deve ser levado para avaliação em uma unidade de saúde. Perfeito. É isso. Para conhecer um pouquinho melhor, gente, sobre o movimento Vacina Brasil, que a gente mencionou aqui, você pode acessar o saude.gov.br/Vacina Brasil. O calendário nacional de vacinação também pode ser acessado na internet no saude.gov.br/vacinação, sem o centro, sem o acento, sem o cedilha, tá bem? Vacinacão. Convido vocês a conhecerem um pouquinho melhor sobre esse calendário de vacinação, porque, como a doutora disse, além da vacina da gripe, dá para aproveitar a campanha também para levar a caderneta e atualizar, tomando outras vacinas conforme sua idade, né, conforme a sua necessidade. Agradeço a vocês que estiveram aqui mais uma vez. Depois que a gente sair aqui do ao vivo, esse vídeo fica disponível para você compartilhar com quem você quiser, compartilhar na sua timeline, tá? E trazer essa informação, levar essa informação para outras pessoas também. Doutora, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada, e lembrando, a atualização de caderneta é só para crianças menores de 6 anos e para gestantes. Para gestantes. Muito bem. Vacinar é proteger. Muito obrigada e até a próxima.